Olá, turma! Vamos fazer um pequeno estudo sobre as transformações isobáricas. O que é uma transformação isobárica? A aplicação dela no nosso cotidiano em algumas situações e alguns problemas. Observando a situação de uma massa fixa gasosa, podemos observar o seguinte. Na primeira situação, ao qual eu chamo de estado 1, eu tenho esse gás ocupando o volume de 6 litros, exercendo a pressão de 2 atmosferas, quando está submetido a uma temperatura de 300 Kelvin. Esse gás vai sofrer uma pequena transformação. Ele passa a ocupar um volume de 20 litros, exercendo pressão de 2 atmosferas na temperatura de 600 Kelvin. Novamente, ele sofre outra transformação, passando a ocupar 2 litros, exercendo pressão de 2 atmosferas na temperatura de 100 Kelvin. O que podemos observar? Que do estado 1 para o 2 e, consequentemente, para o 3, a pressão não mudou. A pressão ficou constante em 2 atmosferas. Esse tipo de transformação em que uma massa fixa de um gás sofre se chama transformação isobárica. Analisando os valores das variáveis de estado desse gás e colocando em um gráfico na transformação isobárica, podemos observar o que, primeiro ponto, nós temos volume de 1 litro e temperatura de 100 Kelvin. Segundo estado, volume de 2 litros na temperatura de 200 Kelvin. E o terceiro caso, o terceiro estado, é o volume de 3 litros na temperatura de 300 Kelvin. Se a gente for modificando mais esses valores, a gente poderia concluir que essa variação é uma variação linear, ou seja, o gráfico é uma linha reta. Então, observando os valores que variaram, observe que quando o volume dobra, a temperatura também dobra. Quando o volume triplica, a temperatura também triplica. Se a gente analisar em sentido contrário, se eu reduzir a temperatura, eu também vou reduzir na mesma proporção o volume. Então, isso corresponde ao quê? A uma variação diretamente proporcionais. Matematicamente, quando duas grandezas, no caso aqui dos gases, volume e temperatura absoluta, são diretamente proporcionais, é porque a razão entre elas é sempre constante. Isso corresponde à segunda lei dos gases, ou lei de Charles e Gay-Lussac. Considere uma determinada quantidade de gás carbônico em um recipiente de 15 metros cúbicos, exercendo pressão de uma atmosfera, submetido a uma temperatura de 57 graus Celsius. Esses valores correspondem às grandezas, às variáveis de estado na situação 1, estado inicial. Esse gás é transferido para um outro recipiente de 20 metros cúbicos. Qual deve ser a temperatura final em graus Celsius, a fim de que a pressão não se altere? Então, se a pressão não vai se alterar, eu terei uma transformação isobárica, em que volume e temperatura absoluta, isto é, a temperatura na escala Kelvin, permanece constante. Transformando a temperatura de Celsius para Kelvin, nós vamos adicionar a constante 273. Então, a temperatura 57 graus Celsius corresponde a 57 mais 273, 330 Kelvin. Substituindo na expressão da transformação isobárica, volume 1 dividido por temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido por temperatura 2, isto é, a razão entre volume e temperatura absoluta é constante. Substituindo os dados, volume inicial 15 metros cúbicos, temperatura 330 Kelvin. Volume final 20 metros cúbicos e a temperatura final nós vamos descobrir.
Aplicando a propriedade fundamental da proporção, nós encontraríamos uma temperatura de 440 Kelvin. Só que o problema pede na escala Celsius. Então, a gente deve subtrair 273, encontrando o correspondente valor na escala Celsius. Uma estudante está interessada em verificar as propriedades do hidrogênio gasoso a baixas temperaturas. Para isso, ela utilizou inicialmente um volume de 2,98 litros de gás de hidrogênio, a temperatura em que ele estava, 25 graus Celsius, e submetido ou exercendo a uma pressão de 1 atmosfera. Ela resfria esse gás a pressão constante, transformação isobárica, até que a temperatura chegue em menos 200 graus Celsius. Que volume desse gás o estudante encontrou no final? Primeira coisa que nós devemos fazer é transformar nossas temperaturas de Celsius para Kelvin. A pressão, observe que a pressão inicial é 1, pressão final também é 1, porque a transformação é isobárica. A expressão, portanto, que relaciona será V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. 25 graus Celsius, somando 273, vai nos fornecer um valor de 298 Kelvin. A temperatura final, menos 200 graus Celsius, mais a constante 273, nos dá uma temperatura final em Kelvin de 73 Kelvin. Substituindo os respectivos valores na expressão da transformação isobárica, ou seja, volume sobre temperatura absoluta é constante, encontraremos 2,98 dividido por 298 igual a V2, que queremos saber, sobre 73. Fazendo produto dos extremos igual ao produto dos meios, propriedade fundamental da proporção, 298 vezes V2 é 2,98 vezes 73. Realizando essa multiplicação e passando para o segundo membro, o 298, a fim de isolarmos o volume final, teremos 217,54 dividido por 298, encontrando então 0,73 litros. Mas observe que as alternativas que ele deu se encontram em mililitros. Transformando, eu vou multiplicar por 1000 o 0,73. Volume final, então, 730 mililitros. E que alternativa nós encontramos 730 mililitros? Na alternativa D de dado.